Muito bom. Falar um pouquinho sobre caridade é um tema palpitante, mas depois eu trouxe 20 livrinhos desse, que vocês podem pegar aqui, tá bom? Quem quiser. Tem algumas mensagens do nosso Chico, ele parece igual aos outros, mas a diferença está aqui no período que ele comporta, de outubro a dezembro de 2022, tá bom? Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre caridade. Caridade todo mundo já ouviu falar, em tudo quanto é lugar. E nós precisamos primeiro questionar o seguinte: o que a gente veio fazer na casa espírita? Por que a gente vem aqui? Para que serve a casa espírita? Para que serve a nossa estada aqui? Por que nós estamos sentados aqui? Qual é o nosso objetivo? E aí nós vamos nos perguntando a esse respeito, porque nós temos que encontrar um objetivo certo, uma diretriz correta. Do contrário, a gente fica esquentando o banco da casa espírita ou da casa religiosa sem qualquer propósito, sem qualquer objetivo, não é? E a gente vai perceber que os espíritos amigos, através de diversas obras, inclusive algumas que estão aqui nessa prateleira aqui à direita, nos convidam à prática do bem e à prática da caridade. Mas o que isso efetivamente quer dizer para nós? Então nós vamos avaliar um pouquinho isso, porque nós precisamos encontrar qual é a razão de nós estarmos aqui, não só na casa religiosa, na casa espírita, mas também na casa chamada Terra, né? O que nós viemos fazer aqui? Nós vamos encontrar lá em Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e esse amor ao próximo, em verdade, é o movimento da caridade, porque caridade significa amor em ação. Então nós precisamos colocar o nosso amor em ação. Tem gente que tem tesouros de amor guardado, não é? Assim como tem gente que tem tesouros financeiros guardados no banco. O tesouro financeiro guardado no banco só serve para quem? Para o banco, né? Porque o próprio dono não aproveita em nada. Ele pode estar multiplicando lá o valor, mas o recurso está lá, não serve para muita coisa, não é? Agora o dono do banco gosta, porque junto com aquilo ele também ganha o dele. Então, os tesouros de amor que nós precisamos de tirar, desentranhar, arrancar de nós, tem como nome a prática do bem, a prática da caridade. E aí é que nós precisamos entender. Existem dois tipos de caridade: caridade material e a caridade moral. A caridade material tem algum custo. Normalmente é o custo assim de uma peça de roupa, algum tipo de alimento, alguma coisa assim. E a caridade moral não tem custo nenhum, porque nós podemos praticá-la entre nós sem qualquer custo. Então, por exemplo, vamos relaxar um pouco, senão essa conversa fica muito séria, né? Aí você pensa assim: ai meu Deus do céu, terça-feira tem que vir aqui ouvir essa ladainha, meu Deus do céu, ninguém aguenta. A caridade moral, por exemplo, é a gente aguentar uns aos outros, sem reclamar, assim, por exemplo. Tem uma pessoa que reclama de você, que você foi obrigado a morar junto com ela, não é? Ela tem um título, ela é mãe do seu marido, por exemplo. É um tipo de caridade, né? Então ela está lá falando algumas coisas. Nossa, como minha nora come demais. Ai, minha nora não faz nada em casa, só trabalha para fora, sai de manhã e só volta à noite, não cuida de nada. Ai, meu Deus do céu, não sabe nem passar uma roupa direito. E aí a gente volta para casa com todo o amor, com todo o carinho. Essa é a caridade moral, não é? Dá um beijinho na sogra. Deus te abençoe, Deus te ilumine, te ajude, a senhora e as suas próximas 10 gerações, porque eu vou querer voltar 10 gerações sendo sua sogra. Mas interiormente a gente pensa assim, né? Um dia que ela puder morar na casa dela e nós na nossa, né? Aí fica mais fácil, não é mesmo? Mas diz que tem uma historinha interessante sobre sogra, que tinha uma senhora que não aguentava a sogra, estava com muita dificuldade de suportar ela, e ela foi consultar um sábio. Isso é uma história da Índia. Aí o sábio índio da Índia falou para ela: olha, o que você quer fazer com a sua sogra? Eu queria sumir com ela do mapa. Então você quer um veneno para sua sogra? Se fosse possível, um veneninho. Olha, esse veneninho aqui é o seguinte: eu vou dar para você, dar para ela. Só que tem um detalhe, né? Tem que ser dado em doses muito homeopáticas, mas eu vou te dar uma dica criminalística para você, já que você não pediu, mas eu tenho que dar essa dica para você. A partir de agora, daqui uns 10, que você só vai começar daqui uns 10, 15 dias, mas a partir de agora você começa a tratar ela muito bem. Porque senão, depois que você terminar de dar o remédio para ela, todo mundo vai desconfiar que foi você que deu, né? Então você tem que tratar ela muito bem,
mesmo que ela não goste muito, você trata ela bem, cuida direitinho dela, e faz as coisas por ela, e agrada ela, faz tudo que ela pedir, se acerta com ela. 15 dias antes aí você começa a dar esse remedinho para ela, direitinho, né? Bom, aí ela começou a dar, passou os 15 dias, começou a dar um remedinho. Vocês conhecem essa história, não? Nunca ouviu falar? Ai, que bom. Já ouviu falar? Ah, então não vou contar mais, você já sabe. É bom relembrar. Aí continuou dando remedinho para ela, mas ela notava uma coisa estranha, porque a sogra que estava disposta, começou a limpar o jardim, varrer a calçada, começou a fazer umas coisas assim, uma disposição, começou a desconfiar, alguma coisa estava errada. Aí voltou lá com o sábio medicamentoso, perguntou para ele, falou: não, é assim mesmo, ela vai ter uma melhora depois que você vai ver o efeito. Mas continua tratando ela muito bem. Ninguém pode desconfiar que você está dando esse remedinho aí para ela. Você está dando um remedinho. E o interessante é que ela tinha uma disposição, e junto com essa disposição, o que ela tinha também? Ela começou a conversar mais com a nora com a sogra, já que a nora tinha que disfarçar, né? Conversava com ela, falava como é que tinha sido o dia, tudo direitinho. E aí o tempo foi passando, a nora cada vez mais forte, a sogra cada vez mais forte, até que ela chegou num ponto que pensou assim: meu Deus do céu, estou tão arrependido de dar o veneno para ela, porque ela ficou tão boa, está tão bem ela, nós estamos se entendendo tanto, está indo tão bem as coisas entre a gente, eu não queria que ela morresse, né? E agora, como é que vai ser, meu Deus do céu? Eu vou ficar com uma dor na consciência muito grande. Aí voltou lá para o sábio medicamentoso e falou: meu Deus, estou arrependida, não queria que ela morresse, nós estamos se dando tão bem, ela se mostrou uma boa pessoa, ela se mostrou tão boa para mim, eu tenho me entendido tão bem com ela, e estou sentindo que se o negócio for para frente, eu vou ficar com dor na consciência, não queria que acontecesse isso. Até que o sábio medicamentoso disse para ela o seguinte, falou: não, minha filha, não dei um veneno para sua sogra, dei foi uma vitamina. Mas na verdade a ideia era que você conversasse com ela, tratasse ela bem, porque quem sabe ela poderia mostrar o lado bom dela também. Porque se só você mostra o lado ruim, ela mostra o lado ruim, fica tudo ruim, né? Aí você começou a mostrar seu lado bom, ela também mostrou o lado bom, e ela cada vez mais forte. Vocês se ajudaram, se entenderam. Então volta para casa tranquilo, porque não era um veneno, era uma vitamina que a gente estava dando para ela. Então a prática do bem e da caridade normalmente visa isso. Nós precisamos nos entender uns com os outros. Essa é a máxima maior. É muito complicado muitas vezes a gente ter desafetos, desentendimentos, problemas, e de vez em quando a gente busca isso gratuitamente na rua, com a vizinhança, com as pessoas. E na verdade nós precisamos nos entender, nós precisamos chegar num ponto de entendimento, um ponto de equilíbrio. E é aí que entra a caridade moral. Porque na caridade moral nós temos assim uma ideia de que provavelmente a pessoa não sabe exatamente o que está fazendo. Na caridade moral a gente sempre vai dar a segunda, terceira, quarta, quinta chance. Na caridade moral a gente vai até entender por que a pessoa está fora de si, está desequilibrada, está nervosa, está irritada, está aborrecida. Na caridade moral a gente vai conseguir superar muitas vezes essas nesgas que nós criamos gratuitamente uns com os outros. Então a caridade moral, na maioria das vezes, não tem custo nenhum, nós podemos praticar uns com os outros, assim, espontaneamente. E aí é que está a chave do negócio. Nós precisamos nos desenvolver, construir a ideia desta caridade. A caridade material também nos ajuda bastante, óbvio, não é? Porque quando a gente está pensando no semelhante, está pensando ao redor, está pensando mais para frente, está pensando mais para cima, está pensando nas pessoas que estão com dificuldade, nas pessoas que estão com facilidades, a gente está pensando nos nossos irmãos de uma forma integral. E isso também nos favorece muito. Agora, existe uma incógnita. Por que os espíritos insistem tanto em nós, na prática do bem e na prática da caridade? Porque é ela que vai nos dar um atalho muito interessante. É um atalho, a caridade. Porque aqui na Terra todo mundo erra, escorrega, cai, faz coisa que não deve, todo mundo faz. Ele não tem como escapar.
nós somos ainda imperfeitos. A terra não está pronta ainda. Nós somos espíritos imperfeitos. Aí é que está o atalho. De vez em quando nós podemos relevar alguma das nossas falhas e observar como é que nós podemos corrigi-la, porque de vez em quando a gente cai em si com as nossas falhas, né? Então, por exemplo, assim, a gente distrata a nossa mãezinha tantos e tantos anos, aí ela precisa ir embora, vai embora. Aí passa um tempo, você fica pensando, queria tanto que minha mãe estivesse aqui ainda, queria tanto não ter distratado ela tanto, queria tanto que ela não tivesse feito nenhum mal para ela, nada para ela, queria tanto ter agradado. Aí a gente se lembra dos passeios que ela nos convidou para fazer junto com ela e a gente recusou, não quis ir. As visitas que ela pediu para a gente fazer na casa dela, levar os nossos filhos para ela ver, ficar um pouquinho com eles, e a gente não foi. Aí a gente cai em si. Na maioria das vezes acontece isso, não é? Só que aí já aconteceu. E depois, como é que faz? E não é só isso, tem tantas outras coisas que podem acontecer. Nós podemos errar em diversas direções, em diversas situações. Aí vem um atalho da prática do bem, da prática da caridade, que é justamente a oportunidade que nós vamos ter de corrigir as nossas mazelas, das mínimas às maiores. Porque quando a gente pensa no semelhante, pensa no próximo, trabalha pelo próximo, obviamente nós estamos aceitando a paternidade divina. Olha quanta coisa, aceitamos a grandeza divina, a paternidade divina, somos herdeiros do universo. Olha quanta coisa a gente começa a entender. E aí isso nos ajuda bastante. Aí um exemplo que muitas pessoas às vezes nos dão é o seguinte: se a gente sair daqui, por exemplo, para ir para o Rio de Janeiro, ao invés de pegar a Dutra, a gente pega a Fernão Dias, a gente anda 500 quilômetros e não chega no Rio de Janeiro. A gente chega em Belo Horizonte, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo, né? Aí você chega lá em Belo Horizonte e fala assim: meu Deus do céu, estou rodando, o Rio de Janeiro não chega nunca. Aí o moço do posto fala assim: não, senhora, pegou a estrada errada. E agora? Pegamos a estrada errada. E agora? Como é que faz? Fala assim: a senhora tem duas opções de corrigir isso. Você pode voltar pela mesma estrada e começar de novo caminho, ou você pode pegar um atalho. Aí, dependendo das condições, a gente vai escolher o atalho, porque nós somos espertos, né? Assim, eu vou fazer 500 km para voltar, depois mais 500 para chegar no Rio de Janeiro, é melhor pegar um atalho. Só que no atalho vai ter buraco, vai ter rua de terra, a gente vai passar por meio de fazenda, vai ter algumas coisas que a gente vai ter que superar. Mas mesmo assim a gente vai querer ir pelo atalho, vai querer cortar o caminho para chegar aonde a gente queria, pelo atalho. E aí é que vem a grande história, porque a gente tem essa opção, a gente volta tudo, começa outra vez, reencarnação. Voltou tudo, acabou lá, andamos lá 120 quilômetros, né? Quer dizer, 120 anos, aí fomos para o caminho errado. Aí a gente volta, fala assim: bom, agora precisamos corrigir, vai voltar tudo outra vez lá? Sempre vai começar tudo de novo, uma nova encarnação, vamos voltar, fazer tudo direitinho de novo. Ainda corre o risco de errar de novo o caminho, porque de vez em quando aparece assim umas coisas sedutoras pra gente errar o caminho, né? Aí você fala: meu Deus do céu, tem que começar de novo, misericórdia. Mas aí a gente fala assim: bom, eu tô chegando nos 120, mas ainda tem uns 20 pela frente, tô nos 90, dá para pegar um atalho? Aí a gente pega o atalho, que é a prática do bem e da caridade. E sabe como se chama esse atalho? É uma palavrinha que o Pedro deixou pra gente. O Pedro é o Pedra, o discípulo de Jesus, que era considerado bem grosseirão, mas era um dos preferidos de Jesus. Interessante, né? Essas pessoas grosseiras, elas são necessárias. E aí o Pedro contou lá no seu pequeno evangelho, dizendo o seguinte: o amor cobre uma multidão de erros. Olha aí onde está o atalho. A prática do amor, a prática da caridade, que cobre uma multidão de erros. Olha só.
Então, se nós formos bem inteligentes e bem espertos, nós vamos começar na prática do bem e da caridade, mesmo que seja assim, de uma forma bem discreta, mas nós vamos começar com alguma coisa, não vamos perder mais tempo, porque todos nós precisamos nos acertar perante as leis, e todos nós temos uma trajetória, muitas vezes, não muito assim, confiável, não é por assim dizer. Então nós precisamos entrar nesse atalho quanto antes. Não vamos chegar lá no 120, no 100, no 90, nos 80 para querer entrar no atalho. Nós já podemos entrar agora com 30, 40, 50, 60. E é aí que nós precisamos pensar nesse atalho. E o atalho nada mais é do que a prática do bem e da caridade, porque o amor cobre uma multidão de erros. E esse atalho pode significar o quê? Vamos trocar em miúdos, né? Vamos saber o que a gente pode fazer, né? Para entrar nesse atalho e começar nessa jornada de reestruturação, restauração da nossa moral. E a prática do bem e da caridade pode ser exercida e realizada, praticada em qualquer lugar e com qualquer pessoa. A gente pega um ônibus, por exemplo, e aí você vai e sabe que o seu ônibus vem lá, sei lá, do Largo do Paissandu até aqui, ele gasta, sei lá, 40 minutos, 1 hora, vamos imaginar que gaste 1 hora. Aí você vai lá, pega o ônibus, senta, aí você só vai descer na porta da sua casa, levantar da cadeira na porta da sua casa, né? Se a gente for esperto, quando a gente estiver andando mais ou menos metade do caminho, a gente levanta e fica de pé. Ah, mas como assim? Estranho, né? Isso é uma coisa estranha, né? Nós vamos dar lugar a outra pessoa que provavelmente também pegou o ônibus perto da onde nós pegamos. E aí nós vamos dar o nosso lugar espontaneamente, sem falar nada, é uma palavra assim. Pode sentar-se aqui porque eu sou a melhor pessoa que tem. Como é o nome do bairro aqui? Pirituba? Pirituba, sou a melhor pessoa de Pirituba, o senhor pode sentar aqui no meu lugar porque agora eu vou ficar de pé. Não, aí também não, eu sou soberba, né? Mas a gente simplesmente levanta em silêncio, deixa outra pessoa sentar. Olha só, que coisa! Na via pública, a gente vê alguma coisa que pode causar um acidente grave para um motociclista, para um pedestre, para alguém, sei lá. A gente simplesmente desloca aquela pedra, aquele pedaço de madeira, aquele prego, aquela coisa que pode trazer problema para alguém, sem falar disso para ninguém. A gente está acostumado a passar por uma pessoa que está em condição de rua, está lá numa situação meio estranha, complicada, desequilibrada. E, de repente você pode passar e oferecer uma pecinha de roupa simples, alguma coisinha muito simples, muito humilde, sem querer humilhar a pessoa, sem falar isso para ninguém. Caridade desconhecida. Conta-se que no mundo espiritual chegou-se lá um espírito que tinha desencarnado, lógico, né? No mundo espiritual só pode chegar espírito, né? Encarnado não pode chegar lá, só se for em sonho. A gente dorme e vai para o mundo espiritual, vocês sabiam disso? Só que a maioria de nós, homens, sabe para onde a gente vai? Umas casas que tem umas luzes vermelhas, roxa, Normalmente os homens vão para esses lugares. E as mulheres vão para onde? Vão para aquelas casas que ficam conversando sem fim, arrumando confusão, arrumando conspiração, fofocada, essas coisas que a gente faz quando dorme, né? Mas quando a gente tiver condição de dormir para um lugar certo, a gente também pode ir para o mundo espiritual. Mas diz que chegou lá um senhor, olha que interessante. Ele chegou lá, tinha uma banda de música para ele. Tem um filme do Mazzaropi que tem uma história parecida com essa. O homem é do interior e vem para a cidade e ganha na loteria. Aí quando ele chega de volta lá, o prefeito faz uma festa para ele, tem lá uma banda de música e tudo, mas ele é muito cismadão, né? E ele fica bravo porque esse pessoal está interessado no dinheiro dele, né? No dinheiro que ele ganhou na loteria. Mas nesse caso não, tinha lá uma banda de música. E quando ele chegou lá, salva de palma, primeira coisa, ele acordou assim, uma salva de palma. Meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Sou fulano de tal. Olhou para trás assim, não tem ninguém, só eu aqui, esse pessoal desse jeito.
Não sabia o que estava acontecendo de jeito nenhum. Aí ele vai com muita simplicidade, com muita humildade, fala: olha, deve estar havendo algum engano aqui, porque não tem motivo para ter essa banda de música. Sempre fui uma pessoa, trabalhei arduamente, tinha filho especial, não podia ajudar em nada ninguém, não podia fazer nada por ninguém, e a minha vida foi terrível, foi difícil, lutando com todas as minhas forças para manter a família de pé. Até a casa religiosa que eu frequentava ficava constrangido, porque não podia nem ir nas festinhas da casa, não podia ajudar nada para ninguém. Minha vida foi difícil, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, né? Não, é para o Senhor mesmo. Vem aqui que nós vamos mostrar para o Senhor por que nós estamos fazendo essa festa. Aí trouxeram ele, baixaram o telão assim, parecido com esse aqui, e aí projetaram. O mundo espiritual tem coisas impressionantes, viu, gente? Não é só a informática do mundo. A informática do mundo é a quinta via do plano espiritual. Não sei se vocês sabem disso. Aí baixaram assim uma tela, e na tela começou a aparecer alguns trechos da vida desse senhor. Estava lá atravessando uma ponte, que era da casa dele, que ele pegava um trem lá, e para chegar na casa dele, para ele economizar o ônibus, ele ia a pé, tinha que atravessar uma ponte. Ninguém gostava de fazer esse trajeto, porque a ponte era perigosa, tinha lá os seus problemas, ele fazia isso. Aí chegava no meio da ponte, por exemplo, ele via, sei lá, uma pedra, no meio da calçada, uma pedra enorme, assim, meu Deus do céu, se alguém passar por aqui, vai tropeçar nessa pedra. Ele mesmo pegava e empurrava a pedra, tirava do meio do caminho, punha bem no cantinho. Aí seguia, mais para frente, sei lá, via uma placa torta, falava: mas o pessoal não vai ver essa placa, meu Deus do céu. E depois vai levar uma multa, pegava, subia um pouquinho assim, alguma coisa, e ajeitava a placa para todo mundo poder enxergar a placa. Mas ninguém via isso. Ninguém via essas coisas que ele fazia. Ninguém sabia disso, porque a gente vê uma pessoa mexendo na placa e fala: isso daí deve ser meio xaropão na cabeça, né? Mexendo na placa essa hora da noite, né? Sei lá, né? Está empurrando uma pedra no meio do caminho e fala: coitado, olha o que ele está fazendo aí, tirando a pedra no meio do caminho. A gente ainda pensa isso, né? Aí você vê alguém, por exemplo, ia no metrô, por exemplo, via aquele limpinho, ele via um papel jogado no meio lá e falava: meu Deus do céu, e é feio esse papel aqui, está tudo tão limpinho. Ele ia lá, pegava o papel e jogava no lixo, ele mesmo, falava, pedia para ninguém, não falava com ninguém. Olha os trabalhos que ele fazia. Caridade desconhecida, era o rei da caridade desconhecida. Já pensaram numa coisa dessa? Então a gente pode também fazer muita coisa, e não precisa ficar colocando no jornal, anúncio, nada disso, filmando, tirando selfie, não é? A gente simplesmente faz as coisas assim, no maior silêncio, no silêncio mais absoluto. É claro que tem situações que não é possível, não é? Mas tem muitas situações que é possível. Então, por exemplo, uma malcriação de alguém, fica quietinho, escuta, passa, deixa, não fala nada. Caridade moral, olha só, caridade moral. Olha o que falta pra gente conviver bem aqui na terra. Olha que beleza. Você está andando no trânsito, alguém te xinga: ai, vai pra lá com esse carro velho. Ai, fica nervoso, quer ir atrás da pessoa, tirar satisfação, né? Não, caridade desconhecida, assim, não tem problema, ele tem razão, o carro é velho mesmo. Sabe assim, esse tipo de iniciativa, está no ônibus, anda metade do trajeto e levanta, não precisa falar nada para ninguém, nada, absolutamente nada. Você percebe que tem uma pessoa na fila do mercado, por exemplo, que está ansiosa, está morta de pressa, está com duas coisinhas na mão, deixa ela passar na frente, não precisa falar com ele, pode passar, eu estou tranquila, pode ir, não precisa falar nada para ninguém, nem para você. A senhora está querendo passar na frente, eu posso fazer essa caridade para a senhora. Atrapalhou, já estragou, né? Não deixa a pessoa passar na frente. Olha só, vai estacionar o carro, não estaciona na melhor vaga no estacionamento, estaciona uma vaga que você pensa, às vezes uma pessoa precisa estacionar aqui, vou estacionar lá, um pouquinho mais longe, estou bem de saúde, está tudo bem, não está chovendo nem nada, não tem motivo. Essas coisas que faltam para a gente no nosso dia a dia, convivência básica. Como que nós vamos viver no mundo espiritual em guerra uns com os outros?
Como que nós vamos viver assim? O plano espiritual vai dar depressinho, encargo para a gente aqui na terra, vai para a terra. Mas não tem lugar. Tem sim, tem lugar sim. Tem uma favela lá na Raimundo Pereira, você vai nascer lá. Não, vai nascer no Porto de Areia, em Carapicuíba. Não, vai nascer no Rocinha. Vai nascer lá, porque você não pode ficar aqui, só arruma confusão. Olha só arruma confusão. Aí nós temos que voltar aqui. Olha só o trabalho que é. Encarna aqui na terra, às vezes num meio difícil, hostil. Aí nós vamos ter que trabalhar de novo, mais 60, 70 anos, né? Difícil, muito difícil. Voltar à estrada tudo outra vez para recomeçar tudo de novo. Sendo que a gente já pode fazer isso a partir de agora. Então, se nós já podemos começar com a caridade material, dá uma revisãozinha lá no guarda-roupa, na despensa, em algum lugar. A casa vai fazer uma comemoração aí, uma festa, vamos lá participar. Meu filho não gosta de ir na casa, mas eu vou insistir para ele cantar lá junto com o coral. Porque no futuro a gente tem que ter um filminho dele fazendo alguma coisa bonitinha, né? Porque senão depois como é que vai fazer? Vai mostrar para os filhos dele, como falar, seu pai cantando aqui no coral, que bonitinho que ele cantou. Foi tão espontâneo que ele foi, olha como ele está cantando bonitinho. Eu também tenho filho, sei como é que é, tenho até neto agora. É difícil. Então, a gente vai participar, fazer uma comemoração, a festa da primavera, não sei, Natal, vamos fazer uma distribuição de Natal, colabora com alguma coisa, sem falar nada. Quem quiser depositar o alimento naquela caixa que está lá na esquina, você vai lá, na hora que ninguém está olhando, você põe lá e cai fora, não fala nada para ninguém. É que a gente adora descer do carro, tirar as coisas do carro. Alguém pode me ajudar aqui? Tem 30 fardos de arroz para tirar. Meu Deus do céu. Pode ser mais espontânea, mais direta. Colaborar, por exemplo. Estou vendo que tem jovens aqui, né? Então, por exemplo, está vendo uma pessoa carregando no elevador que mora cá, ajuda a pessoa a carregar a sacolinha. Se não for a própria mãe, né? Pergunta para a mãe, escuta, você vai no mercado, quer que eu vou carregar a sacolinha? Não é? Pergunta nada, vai junto com ela. Se você for junto e não falar nada, acontece que nem lá na minha casa tem uma recompensa. Minha casa tem, quando não fala nada. A senhora gostaria que eu fizesse um esforço sobre-humano para parar o torneio do meu jogo eletrônico, para acompanhar a senhora no supermercado, uma hora que a senhora pode ir qualquer hora, mas a senhora vai bem no meio do meu jogo. Não precisa falar isso, não é mesmo? Para o jogo e vai, mas está competindo. Espera mais meia hora, mas que já está acabando aqui o negócio. Fecha, para, vai. Espontâneo. A professora pede para fazer, sei lá, tabuada. Há 20 anos atrás pedia, hoje não pede mais. A tabuada está no celular, está em tudo quanto é lugar aí, né? Mas a gente vai fazer a tabuada. Faz a tabuada do 2, 3 e 4. A gente faz até a do 10. Faz a mais. Sabe assim, por nós. Mas a gente não tem essa iniciativa. Professora lá na sala, vamos ler o livro da página 14 a 15,5. Ai, professor, tudo isso? Uma página e meia? Deus que me livre. Fim de semana teria que perder com isso? A gente lê até a 18, a 20, a 50, metade do livro, lê o livro inteiro. Discute com ele o livro, fala, isso está errado, isso aí tá, essa tese aí está errada. Não é isso não que o senhor está falando aí. Tem coragem de fazer isso? A gente não faz. Então, nós podemos fazer tanta coisa. Sabe o guarda que vai multar você na Zona Azul, que agora aquele carrinho que anda com as câmeras? Em vez de você querer jogar uma pedra naquelas câmeras, por exemplo, que é o meu caso, se já multou, você fala, agora já foi, paciência. Deus que te ajude, te abençoe, te mantenha nesse trabalho maravilhoso que você faz, né? Não é assim. Você vai comprar alguma coisa na loja, a pessoa te distrata. Olha, dá uma raiva, né?
Aí você engole aquela raiva para dentro de você. Ai, que sorte que esse produto só tem nessa loja. Paris inteiro só tem essa calça leg, senão eu ia na outra loja. Não é assim? Engole, muda. Se vê alguma pessoa fora do eixo, vibra por ela, passa por um acidente. Estamos no ônibus, olha, todo mundo levanta do ônibus para olhar, aquela coisa terrível, motosqueiro, não sei quem, está lá acidentado no meio da rua. Faz uma prece, fica torcendo para ver os pedaços que tem lá. Quem fica torcendo, meu Deus, você viu onde está o capacete dele? Olha as ideias que nós temos. Faz uma prece. Olha, eu não posso fazer nada, mas eu posso pedir para ajudar esse nosso irmãozinho. Inspire a chegar bem, um recurso bom para que ele possa se sentir bem, se salvar. Uma prece, a gente pode fazer isso. A gente pode. Caridade moral. Está com raiva do cobrador que não te deu o troco direito. Você vê que agora tem um bilhete, mas aí o bilhete não funcionou. Estava faltando 20 centavos para dar os 4,40 e não pôde passar. Aí você teve que dar 10 e ele falou, não tem troco, só tem 5 de troco. Aí a gente precisa ter presença de espírito, nós precisamos ter força. Vocês sabiam que é muito mais difícil a gente receber a dificuldade, trabalhar ela aqui e devolver uma coisa boa do que devolver um mesmo mal que a gente recebeu? Aliás, nós somos especialistas nisso, né? Normalmente a gente tem aqueles provérbios populares. Tem os provérbios populares? Eu pago um boi, como é que é? Para não entrar na briga, não é assim? Mas eu dou quanto para não sair? Não é assim? Normalmente é assim, né? Não é mesmo? A gente tem que dar uma boiada para não entrar, tá certo? Fazer de tudo para não entrar. Aquele problema judicial que nós tivemos, um acidentezinho de automóvel amassou seu carro, você foi lá na justiça e pôs a pessoa na justiça. Aí a pessoa foi com muito boa vontade para tentar reconciliar com você, com os seus adversários. Aí você chega lá e fica lá, não, mas acontece que a luz de freio dele não estava funcionando. Aí começa aquela discussão, aquela coisa, assim, uma coisa. Aí o juiz pergunta, qual foi o prejuízo que o senhor teve? Eu tive que comprar uma lâmpada e uma capa do farol, deu R$180. Mas a gente não pode levar desaforo para casa, não pode ter prejuízo, né? Não pode acontecer nada com a gente, não é? A gente vai no posto de saúde, normalmente os atendentes são muito bem preparados, atende a gente com uma maestria. Mas não são? Pode trazer, por favor, a seu comprovante de residência? Não, mas eu já tenho a ficha aqui. Não, a ficha caducou, mas é o mesmo endereço. Não, esse comprovante que você tem aqui já tem mais de 6 meses. Tem que ser o outro. Aí você leva o outro. Não dá para fazer porque o sistema está fora do ar. Você tem que voltar outra hora. Aí você volta outra hora. Uma pessoa que mexe no computador está doente, só semana que vem. Volta semana que vem. Olha só. O médico do posto de saúde também é muito preparado, está sempre com muito bom humor, uma alegria, uma felicidade de trabalhar com o público, adoram o público, adoram. Qual o problema que o senhor tem? Só é um encravado, o senhor não tem vergonha na sua cara, não? Não, meu pé está quase caindo aqui, não, é unha encravada, vai lá na manicure e corta a unha. Mas não vai dar nenhum remédio? Remédio para quê? Aí vem a nossa caridade moral. Olha só, né? Ver uma pessoa desequilibrada num ambiente desse, a gente fica torcendo para ela quebrar tudo, né? E aí a gente tira a nossa barriga da miséria, né? Mas orar por ela, se possível, chegar, tem um pouquinho de paciência, daqui a pouco eles vão te atender. Eu também estou aqui lutando para conseguir alguma coisa, isso e aquilo. Com calma, a gente consegue, vai com calma. Então a gente dificilmente tem uma palavrinha de caridade. Uma amiga veio falar mal do marido. O que a gente responde? Bota no pau, manda para cadeia, vagabundo.
A palavrinha de caridade que a gente tem, olha só. Não é assim? Olha como que nós somos, terríveis, não é? Então, a ideia de caridade é a prática, mas especialmente a caridade moral, que nos envolve a todos em muitas circunstâncias, na maioria das circunstâncias da nossa vida. É assim. E nós precisamos tomar todo o cuidado, porque isso vai ser o nosso diferencial. Se a gente conseguiu dobrar-se, dobrar a nossa vaidade, dobrar o nosso orgulho, porque na maioria das vezes, essas ofensas que a gente fala em tom de brincadeira, é o nosso orgulho ferido. Na maioria das vezes é isso. E aí vem a prática da caridade. Quando você vê uma pessoa chateada, um familiar, um marido, está nervoso, aí você quer resolver o problema na hora que ele está nervoso. Não adianta. Tem um pouquinho de caridade, espera um pouquinho, às vezes o outro dia, na outra semana. Seu filho bateu o carro de madrugada, que você nem sabia que ele tinha pego o seu carro, por exemplo, né? Saiu limpando todos os pilares do prédio, não enxergou, ele falou que estava precisando raspar os pilares lá, porque iam pintar de novo, ele saiu raspando todos os pilares do prédio. E aí já foi, né? Como é que faz? Quer dizer que a gente vai se desequilibrar profundamente por isso? Alterar a nossa saúde, nossa pressão sanguínea, todos os nossos métodos de medição de saúde por conta disso? Tem males que surgem, acontecem. A gente mesmo já fizemos tanta coisa, né? Lembrem um pouquinho da nossa infância, da nossa adolescência, o que a gente aprontava. Você vê que era diferente, né? Subia na árvore, aí o pai ficava sabendo, não é para subir na árvore, perigoso. Pulava muro, esse muro vai cair do outro lado, o cachorro vai te pegar. Era essas coisas, né? Hoje em dia, os meninos aprontam, coisa eletrônica, né? Normalmente coisa eletrônica, essas coisas assim, modernas, não é? Mas, vejam, chegamos até aqui, e nós podemos continuar daqui para frente numa condição melhor. Porque quando a gente consegue viver com mais caridade, a gente vive melhor, fica mais fácil de viver. A gente não dá tanta importância para bobagem. Quer ver um exemplo que tira a gente do sério, desequilibra a gente? Alguém pede uma moeda para a gente na rua. Vai trabalhar! Uma moeda deixa a gente desequilibrado o dia inteiro. Uma moeda. Sim. Não posso te favorecer, desculpe. Pronto, acabou. Mas a gente quer saber o que a pessoa está fazendo, por que ela está na rua, que está fazendo aquilo, isso aqui está tudo sujo, está usando química, está isso, está isso. Uma moeda tira a gente do sério. Olha só, uma moeda tira a gente do sério. Quem mora em casa, aqui em Pirituba tem muita casa, né? A maioria de vocês devem morar em casa, né? Aí você acorda de manhã, passou lá uns 3 ou 4 cachorros durante a tarde e a noite, que deixou tudo carimbado. Aí você pensa, ai meu Deus do céu, acho que eu vou pintar aqui a calçada com pimenta. Mas tira você do sério. Isso tira. Isso tem um propósito, esse tipo de coisa, meu Deus do céu. Então, quanto melhor a gente conseguir viver de uma forma caridosa, fraterna, de uns com os outros, a vida fica tão mais fácil, mas tão mais fácil de viver. Tem tantos exemplos, né, no nosso dia a dia que irritam a gente, que aborrecem a gente. Não precisa ir muito longe, às vezes uma palavrinha só que a pessoa fala pra gente já se irrita. Você vai almoçar no domingo na casa da família, alguém fala assim, nossa, seu marido come, hein? Pronto, a gente fica desequilibrado já, não quer voltar nunca mais lá. Vou na churrascaria sozinho, vou levar esses fofoqueiros, não, vou sozinho na churrascaria. Uma palavrinha deixa a gente assim, de time de futebol. Olha como que nós somos. Outro dia o camarada saiu do grupo porque colocaram a camisa em branco num time, falando que aquela camisa era o título do Palmeiras. A pessoa ficou desequilibrada, saiu do grupo, imagina só. Mostrou corintiano, São Paulino, todo mundo com o título e o palmeirense com a camiseta branca. Ficou desequilibrado. Uma camiseta branca, imagina só. Você vê como que é? Difícil, né? É difícil. Política. Política. Meu Deus do céu, loucura.
Não podemos fazer, devemos fazer, aquela confusão, aquela briga de família, um puxa a faca para o outro. Olha só a confusão. E aí o tempo passa, o tempo voa. Quem tem um cabelinho branco lembra de uma propaganda que dizia assim: o tempo passa, o tempo voa. Ele é do meu tempo, olha lá. Ele é do meu tempo, tá vendo? Ele é do... E eles continuam numa boa, e a gente tá aqui brigando, se matando, se desequilibrando. Ah, meu Deus do céu, que isso? Não pode deixar fazer uma coisa dessa. Deixa ele. Sabe qual vai ser o político que vai tomar conta do nosso Brasil? Os que nós merecemos. Não tem jeito. Se a gente merecer um, é um. Se merecer o outro, é o outro. Não tem jeito. Vai depender da gente, do nosso merecimento. Não é? Do nosso merecimento. A gente merece, é o que a gente merece. Não é? Então tem metade que acha que merece uma coisa, outra metade acha que merece outra. É o que a gente mereceu, que vai ganhar o que a gente merecer. Ah, mas fizeram coisa errada. Não importa, é o que a gente merece. Acima das leis dos homens tem as leis divinas. A gente nunca lembra disso. Vocês acham que o plano espiritual não está atento a isso, não está observando isso? E ele vai torcer alguma coisa, vai fazer alguma coisa que depende de nós? Ele vai na nossa casa e fala assim: não vai pintar de azul aí não, vai pintar de vermelho. Não vai pintar vermelho não, vai pintar amarelo, vai pintar rosa, Você pinta da cor que você quiser. Depende da gente. Olha só, a gente esquece que tem seres superiores cuidando do planeta. Claro que existem seres superiores. Então, se a gente precisar de um ou precisar de outro, basicamente nós é o que os merecemos, não é mesmo? Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma poesia, porque pelo amor de Deus, ninguém aguenta uma ladainha dessa, né? Deus que me livre. Olha, não desanime, viu? Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês, tá bom?